Aí, Rivotril dos céus. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus que hoje nós vamos desfrutar aqui, fica no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo do 25 ao 34. E essa palavra, ela é tremenda, irmãos, porque eu tive uma experiência, né, que eu nunca tinha tido. Eu fui cortar o meu cabelo, e aquele jovem ali, quando ele começou a cortar o meu cabelo, irmãos, ele ficou numa crise de ansiedade. Eu não sabia o que era isso, né? E eu lembro que eu liguei para minha esposa, eu liguei para minha sogra, e ele ali naquele estado, e aquilo ali foi uma surpresa para mim. Mas eu tive a oportunidade de poder orar pelaquela vida daquele jovem. Isso foi a primeira vez. E na segunda vez, ele teve uma nova crise, e ele mesmo me ligou. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós oramos ali, e graças a Deus, ele nunca mais me ligou, irmão. Sabe por quê? Porque a oração, a tua oração, a minha oração, ela surge seus efeitos. E você tem que crer que Jesus, ele é o médico dos médicos. Você tem que crer que a palavra de Deus é que cura. Porque ele vivia na dependência de um remédio, ele falou para mim, pastor, ele já estava 3 meses sem beber aquele remédio, ele entrou numa crise, que eu falei, meu Deus, e foi através da oração, eu creio que aquele jovem foi curado. Quantos creem, digam amém. Vamos para o texto, Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 ao 34, olha o que diz a palavra de Deus. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, elas não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por essa oportunidade, ó Deus, obrigado pela vida de cada um que aqui se encontra, aqueles que não puderam estar, aqueles que estão agora assistindo pela internet. Deus, Senhor, continua, Senhor, promovendo algo sobrenatural em nossas vidas. Senhor, que haja cura, haja libertação e haja salvação através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas para Jesus, aplaude o nome do Senhor, glorifica o nome do nosso Deus, que Ele é lindo, Ele é maravilhoso, irmãos. Irmãos, nós temos que entender que hoje foi feita uma pesquisa pela OMS do Brasil, e a OMS, né, do mundo, e o Brasil ele sofre uma epidemia de ansiedade, né? Eu fiquei assustado quando eu tive acesso a essa pesquisa, e o número dela é 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convivendo com esse tipo de transtorno, ansiedade, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela já está tratando a ansiedade como uma doença,
a doença do século, né? E é uma doença que ela é democrática na nossa geração. Ela atinge tanto pobres, ricos, jovens, velhos, doutores, analfabetos, cristãos e ateus. Você sabia disso? E nessa ministração, né, nós vamos aqui, como na ministração passada, nós vimos a exortação do apóstolo Paulo, de não vivermos ansiosos por coisa alguma. E nessa ministração, nós vamos aqui em Mateus, né, como diz o texto, não andeis ansiosos pela vossa vida, né, pelo que há de comer, de beber ou de vestir. É coisa tremenda, irmãos. A palavra de Deus, no livro de Mateus, eu comecei a ler aqui desde o início, né? E o livro de Mateus, ele começa na genealogia de Jesus. E quando a gente começa a se alimentar da palavra de Deus, nós podemos comparar ela como um remédio, mas um remédio que cura, né? E a Bíblia, ela tem 66 livros, irmãos, é uma cápsula que você pode, quantas vezes você quiser no dia, né? 66 livros que você tem ali, toda a composição que você precisa para a vida, para você viver o teu dia a dia. E no livro de Mateus, Mateus começa contando a genealogia de Jesus, e eu ali com a minha esposa, olhando, eu falei, meu Deus, começa ali a visita dos reis magos, né, o nascimento de Jesus, e ali vem, né, os magos ali, a fuga para o Egito, irmãos, né? A fuga que Jesus, ainda pequeno, a sua família teve que fugir para o Egito, né? E quantas pessoas estão no Egito precisando vir para a presença de Deus? E ali começa a dizer o retorno de Jesus para Nazaré, e algo interessante que ele não volta para Belém, ele vai para Nazaré. E ali a gente vê João Batista pregando, arrependei-vos, raça de víbora, né, Nelson? A pregação de João Batista, né, pastor? E você vem vindo no livro de Mateus, e logo em seguida você vai ver o batismo de Jesus. É coisa linda porque aqui o livro de Mateus, ele retrata uma voz que veio do céu no batismo, e o próprio Deus, ele fala, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Olha só que tremendo. E logo após Jesus, ele foi tentado, né? Foi levado ao deserto para ser tentado. E aqui, nós vemos aqui o início do ministério de Jesus. E é coisa tremenda, porque ali começam os seus primeiros discípulos, né? E essa palavra, né, que eu quero te dizer aqui, é para você, porque é o início do teu ministério como discípulo. Você precisa entender que quando você aceita a Cristo, você agora se torna uma nova criatura. Você tem que entender que agora você tem uma nova vida, né? Aquele corpo mortal, doente, ele não pode mais prevalecer na sua vida hoje, porque você hoje tem a mente de Cristo, a saúde de Cristo, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso. E aqui, a palavra de Deus, ela fala aqui que Jesus, ele leva os discípulos para o monte, faz um sermão, irmão. Irmãos, é coisa linda, porque ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos... E ele começa, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, é algo tremendo, porque Jesus vai dando continuidade àqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E assim vai, bem-aventurado os que sofrem perseguição. Você tem sofrido perseguição? Irmão, você é um bem-aventurado. Então, se você olhar aqui, todo o texto aqui de Mateus é algo sobrenatural, toda a Bíblia. E as pessoas hoje estão se enchendo de remédio. As pessoas hoje estão andando com a bolsa cheia de remédio. E a sua dose diária está aqui, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela te produz vida. E vida com abundância. Mas a realidade hoje que nós estamos vendo, um mundo cheio de tecnologia, é uma geração que vive mais doente, aprisionada. Por que será? Hoje nós temos internet, o Google, Netflix, várias plataformas de filme, né, pastor? Tantas coisas, as crianças, os jovens, eles têm acesso a tanta coisa, mas é uma geração hoje que está escravizada, ela está aprisionada. Eu lembro que na minha época de criança, a gente jogava muita bola, soltava pipa, peão, né? Bola de gude, né, Nelson? Hoje você não vê mais. As meninas brincando de boneca, hoje você vê o quê? Telefone, internet, irmão.
Irmão, é algo que veio, né, para destruir a comunhão. Você vê que o telefone, a internet, ela aproxima quem está longe, e ela te afasta de quem está perto. Você sabia? Tem um texto que sempre vai às vezes eu vejo um bannerzinho, que o filho descobriu que ele tem mãe quando acabou o sinal de internet, deu um problema na internet, ele descobriu que ele... irmãos, é algo que nós temos que tomar muito cuidado. E aqui, Jesus fala a importância da lei. No livro de Mateus, ele vem falando, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim abolir. Ele diz aqui, mas ele veio o quê? Cumprir. Você está entendendo aqui? Cristo veio cumprir aquilo que jamais a gente poderia cumprir. A gente teve a representação em Adão. Lembra do maturidade? Quem teve maturidade? Adão era o nosso representante humano, terreno. Mas hoje o nosso representante espiritual é Cristo. E o que eu e você temos que fazer? É só crer, meu irmão. A saúde de Cristo, ela já está em você. Aquilo que Cristo conquistou na cruz já é direito seu. Você já está habilitado. E aqui Jesus começa sobre os assuntos de homicídio, porque a gente precisa entender que na nova aliança, né, Cristo fala assim, na lei dizia assim, sobre homicídio, ouviste que foi dito aos antigos na lei, não matarás, mas qualquer que matar é réu de juízo. Aí sabe o que Cristo diz? Eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, esse já é réu de juízo. Está vendo? Isso é na nova aliança. A lei, né, de Moisés dizia que qualquer, olha o que diz na lei, qualquer que matar será réu de juízo. E Jesus falou, só aquele que encolerizar, produzir algo de ir o seu irmão, fazer alguma coisa de ruim, já é réu. Esse já está pecando. Então, nós temos aqui sobre o adultério, irmão. Jesus, ele fala sobre o adultério, porque na lei, qualquer um que era pego no adultério, né, o que diz? Como foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, só no seu coração já adulterou. Está aqui, E Jesus, nos novos discípulos, ele vem, né, sobre vários assuntos, no monte, é o sermão, e você precisa entender sobre o divórcio. Está aqui, na lei dizia que qualquer um que deixar sua mulher e dê-lhe carta de desquite, né, deixar sua mulher, dá-lhe carta de desquite. Jesus falou, eu porém vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer um que casar com a repudiada, comete adultério. E Jesus falou, só tu em pensar, né, você já cometeu adultério. E aí ele vem falando sobre o juramento, que como tem que ser a nossa palavra hoje, sim, sim, não, meu irmão. Essa é a vida do crente na nova aliança, porque se você entender, o homem depois do pecado, ele se torna doente. O homem sem Deus, ele está num corpo doente. Mas quando nós aceitamos a Cristo, meu irmão, é um corpo curado. Você tem um corpo saudável, meu irmão. Você não pode aceitar aquilo que o mundo está sofrendo. Porque quando nós estamos na presença de Deus, meu irmão, a saúde de Cristo é a nossa saúde. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus fala que eu posso. Nós vivemos pela fé, amém? E aqui nós vamos chegar agora sobre a palavra que Jesus falou. Ele fala sobre as riquezas, no versículo anterior, e aqui ele começa dizendo, por isso vos digo. Por que ele diz por isso vos digo? Porque antes ele estava falando acerca das riquezas. Olha o que ele diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está vendo? Então, o que nós precisamos aqui, nessa noite, é colocar o nosso coração em Deus, meu irmão. Você não tem que ficar se preocupando com amanhã, porque a ansiedade, ela faz assim, a ansiedade, ela é destrutiva. Nós aprendemos que a ansiedade, ela estrangula, porque ela nos coloca entre dois ladrões. O remorso do passado e a preocupação com o futuro. Está vendo como é que ela é destrutiva? A ansiedade também, ela nos cega. Ela acaba cegando a pessoa, porque ela impede da pessoa enxergar a providência de Deus. Isso é o que a ansiedade ela promove. E aqui,
Em terceiro, a ansiedade também ela é incrédula. Nós aprendemos na célula passada, aqui na ministração, que a ansiedade ela é incrédula. Ela é o útero aonde a incredulidade é gerada. Está vendo? Uma pessoa que vive muito ansiosa, ela não consegue ter fé. Porque a incredulidade ela vem para neutralizar a sua fé. Mas hoje nós vamos focar naquilo que realmente importa para nós. Onde cada pessoa que está sofrendo com ansiedade, vivendo em prostração, para aqueles que perderam a alegria de viver e até com desejo de tirar a própria vida. Irmãos, eu perdi um amigo o mês passado, início de setembro. Ele tirou a própria vida, irmãos. Jovem, um rapaz muito, ainda, né, muita coisa pela frente. E ele tirou a própria vida. Só que ele estava sofrendo calado. E quem olhava para ele, eu falei, rapaz, quando eu recebi a notícia, ninguém dizia. Então nós temos que entender que nesse texto de Mateus, né, o Senhor Jesus, ele nos revela o melhor remédio para a ansiedade. De uma forma graciosa, o Senhor nos apresenta os argumentos para nos libertar do jugo insuportável da ansiedade. Porque a ansiedade, ela aprisiona a pessoa. A pessoa está numa cadeia, ela está presa no isolamento, né? A expressão, por isso, liga o assunto ao tema anterior, como nós falamos. Ou você serve a Deus ou a mamão. Você tem que escolher, ou você serve a Deus ou as coisas materiais, a riqueza, o dinheiro. Aqui é o que Jesus ele exortou no texto anterior. Então, por isso, ele liga diretamente a esse assunto. As coisas que nós temos que entender, que a ambição, ela pode ser negativa ou positiva. Nós temos que ter sim, né, uma ambição de buscar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Mas nós temos que entender, primeiramente, que as ambições em Deus é uma ambição positiva. É aquilo que você busca primeiramente em Deus. E aí se torna algo positivo para a sua vida. E tem as ambições que é negativa. As pessoas buscando sucesso e dinheiro. E quando você inverte, é perigoso. Porque você está trocando, né, o reino de Deus em primeiro lugar. Esta ambição, porém, a gente entende que quando ela é trocada, né, a sua vida ela começa a ganhar um rumo de um abismo. Você começa a se prostrar. Você começa a perder a alegria. Né? E em função disso, o Senhor coloca a escolha entre buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou buscar o dinheiro e a segurança. Está vendo? Bota o texto de Mateus, amado, 6:26. E olha o que diz no texto. Versículo 26. Nós precisamos entender que a cura da ansiedade vem quando entendemos o valor que nós temos para Deus. O Senhor Jesus fala sobre ansiedade e nos diz que para esse Rivotril dos céus, ele tem na sua composição um elemento extremamente importante, que é entender o valor que nós temos para com Deus. E olha o que o texto diz: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Está vendo? A primeira coisa para que você possa entender nesse texto é o valor que você tem para com Deus. Nós temos que observar as aves dos céus e olhar que Deus nos valoriza muito mais do que qualquer outra criatura. A cura da ansiedade vem quando nós entendemos esse valor. Jesus disse que nós valemos muito mais do que qualquer ave, qualquer outra espécie. Se Deus cuida delas, cuidará também de nós. E o Senhor nos mostra o quanto valemos para Deus, ao afirmar que a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Em outras palavras, não devemos nos preocupar com aquilo que não é importante. A vida e o corpo é que são importantes. No versículo 25, 6:25, olha o que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Penso que o Senhor quer que vivemos num nível acima do terreno. Os animais que vivem em função de comer e beber, se reproduzir e morrer, nós precisamos transcender isso. O que Deus quer aqui é que a gente possa entender o nível que Ele quer que nós consiga romper. Porque se você viver apenas para o comer, o vestir e o beber, irmãos, você está vivendo como um animal terrestre, um animal no qual Deus criou. Mas o que Deus quer que você entenda, que a gente possa romper o sobrenatural. Porque você precisa entender aquilo que Deus tem para mim e para você, muito maior do que a roupa, do que o alimento, que é tudo que perece, meu irmão. Então, nós temos que valorizar não a vida terrena, mas a vida abundante no qual o Senhor nos deu. Porque tem um versículo que fala que aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. Eu demorei a entender porque quando achamos a nossa vida, nós achamos, é isso aí, o comer, o vestir, viajar, curtir, isso é muito bom. Mas o que Cristo nos prometeu foi uma vida e vida com abundância, meu irmão. A vida eterna com Ele. Tudo aqui é passageiro. Você pode viajar, ter uma boa casa, um bom carro, isso é muito bom. Mas o que você tem que entender é que buscar o reino dos céus e a sua justiça é muito melhor. Você está garantindo um futuro promissor com Deus. Porque você não pode trocar as coisas terrenas pelas coisas daquilo que Deus já nos deu pela palavra dEle. Olha o que diz aqui em Mateus 6,27. Qual de vós, por ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Está vendo? Qual de nós podemos acrescentar um côvado por causa da ansiedade? É o texto que diz. O côvado é uma medida antiga, né, que era usada, que vinha do cotovelo, né, André? Eduardo, até a ponta do dedo, né? Está vendo? E olha o que o texto diz. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Está vendo? A ansiedade, ela não tem poder de mudar a nossa situação, mas ela é capaz de roubar toda a nossa fé. Você está vendo o que o texto diz? Glória a Deus, amém. Então, irmãos, a ansiedade ela não tem o poder de mudar, mas ela tem um poder destrutivo de roubar a sua fé, e que você possa entender, né, aquilo que Deus ele está querendo dizer hoje para você, é que você tem que lançar, meu irmão, lança suas preocupações, aquilo que está tirando o seu sono, né? Eu sei que muitas pessoas hoje estão passando por um momento difícil, mas eu quero te dizer que ficar ansioso não vai mudar nada, não vai acrescentar nem 30, 40 centímetros no curso da sua vida, mas que essa ansiedade ela pode vir roubar a sua fé. E o segundo tópico é que a ansiedade, quando ela vem, quando a cura dela vem quando nós conhecemos a Deus como Pai. Irmão, isso aqui é tão tremendo, porque Jesus, ele no monte, ele ensinou os seus discípulos a orar Pai Nosso. Você sabia que o único texto que diz, né, que Deus é o nosso Pai é nesse momento aqui. E Jesus, ele ensina os discípulos a orar, né, e orar como o Pai Nosso. Nenhuma religião, ela chama o seu Deus como Pai. E é tremendo porque o judaísmo mesmo, os judeus, eles não chamam Deus de Pai, porque no judaísmo existe o tetragrama sagrado, que até hoje eles têm as 4 letras lá de Deus, e que ninguém sabe ainda a pronúncia, só os antigos, bem antigos, e até hoje, né, ainda é seguido, né, esse segredo lá, porque o nome de Deus é através de 4 letras, e toda vez que você vê a pronúncia na palavra de Deus, é o Yod, Ri, Vav, Re. Algumas traduções falam que é Yahvé, né, pastor? Outras falam que é o Yahu, né? Mas ninguém sabe a pronúncia correta do nome de Deus.
Mas Jesus aqui, ele te ensina para mim e para você que nós podemos hoje chamar Deus de Abba, Pai. Irmãos, o judeu, ele não chama Deus de Pai. Você sabia que o budista não chama o Buda de Pai? Nem os muçulmanos chamam Alá de Pai. Os macumbeiros não chamam Exu de Pai. Mas nós podemos chamar o nosso Deus de Abba, Pai, Paizinho. Olha que tremendo, irmãos. Então, a cura da ansiedade vem quando conhecemos Deus como nosso Pai. Irmãos, quando nós temos essa revelação de Deus como nosso Pai, nós temos aqui um Pai zeloso, um Pai provedor, protetor, que cuida dos seus filhos. E isso fica claro nas palavras do Senhor Jesus, quando Ele afirma: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você está vendo? Quando você tem intimidade com o Pai, Ele já sabe a nossa necessidade, irmãos. Antes mesmo da gente pedir ou pensar, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Abba, Pai. Por isso que eu não me canso de falar que nós somos filho amado do Pai. Essa é a maior revelação da graça de Deus. Porque nós temos um privilégio, irmãos. Jesus juntou os discípulos e revelou algo poderoso, que em nenhum momento da palavra de Deus você vai ver. A maior revelação que hoje nós podemos chamar Deus de Pai, Paizinho. E eu fui no dicionário, e eu sempre pesquiso, né? E eu falei assim, essa palavra, Abba, Pai, Abba, os judeus têm costume até hoje. As criancinhas lá em Israel têm o costume de chamar o pai de Abba. Abba, Abba, né? Abba, Abba. Mas eles não chamam Deus de Abba. E Jesus ensinou os discípulos a chamarem Deus de Abba. Olha que tremendo. E eu fui lá olhar no dicionário. Abba é uma palavra aramaica que significa simplesmente pai, e que expressa um sentido íntimo de relacionamento entre o pai e o filho, onde a ternura, a confiança e o amor são combinados em uma única expressão. Talvez algo próximo do nosso português, sabe qual é? Papai. Tá vendo? Você pode chamar Deus de papai, paizinho, meu irmão. Você quer cura? Chama Deus de teu pai, paizinho, é o teu Abba. Porque quando você se relaciona com Deus como um Deus, o Senhor dos Exércitos, você acaba voltando para a lei e você começa a ver Deus como um Deus que vai sempre estar te punindo pela falta de obediência. Mas quando você se relaciona com Deus nessa intimidade, irmãos, ainda que você faça alguma coisa de errado, mas Ele continua sendo o teu Abba, Pai, é o teu paizinho. Porque pensa assim, o meu filho, irmãos, por mais que ele faça algo de errado, ele vai deixar de ser meu filho, Eduardo? A sua filha vai deixar? Irmãos, nós que temos filho, os nossos filhos, por mais que faça algo de errado, jamais eles deixarão de ser os nossos. Aí às vezes vem um sentimento, né, que faz você voltar para a lei, por causa do comportamento ruim que você teve, e você já começa a olhar um Deus que Ele está pronto para te punir quando você erra, irmãos. E é bem muito ao contrário. Você precisa entender que Deus, Ele conhece o profundo, aquilo que está escondido lá dentro do teu coração. Antes mesmo de você errar, Deus já sabia. Antes mesmo de você pecar, Deus já sabia. Ele conhece as tuas fraquezas. A única coisa que Deus, Ele quer é que você clama, Abba, Pai, Paizinho, meu irmão. E quando você recebe essa revelação, meu irmão, você recebe a cura. Você precisa entender que se desejamos vencer essa ansiedade, precisamos ver Deus como Pai. Pois tê-los apenas como um Deus que nos coloca numa posição de temor e segurança, afinal não sabemos se porventura temos quebrado os seus princípios e se estamos fora da sua vontade. Irmãos, conhece aquele crente que ele está sempre com medo de Deus? Aquele crente que ele anda sempre como? Rapaz, será que eu estou no caminho certo? Estou fazendo alguma coisa de errado? Então ele sempre anda se cobrando. Ele está sempre tendo cobrança. Ele nunca consegue uma confiança plena do Abba, Pai. Porque ele está buscando sempre querer cumprir ali as leis. Ele está querendo cumprir os mandamentos.
Irmãos, você precisa entender que a nova aliança, Cristo cumpriu no nosso lugar. Só que não nos dá direito da gente andar de qualquer maneira, não. Você precisa receber e crer que a justiça foi feita em Cristo, que hoje Ele te fez justiça diante de Deus. E não é pelo teu comportamento, mas é aquilo que Cristo já fez. Você precisa crer nisso. Crie, por isso falei. A palavra de Deus em Romanos 8,15 diz: porque não recebemos um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas nós recebemos um espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Está vendo, irmãos? Porque quando você anda sempre com medo, ai, eu errei, ai, eu fiz algo de errado, irmãos, é como você andar como na lei. Isso é um espírito de escravidão, no qual aqui nós recebemos um espírito do Deus, do Abba, de adoção, o pleno Espírito Santo de Deus hoje habitando em nós. Sabe por quê? Porque você foi gerado como filho, meu irmão. Muitas pessoas estão lá fora e que um dia estiveram aqui dentro, só que eles estão vivendo uma condenação naquilo que eles erraram, e eles não conseguem retroceder, porque na mente deles eles acham ainda que é o servir. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que fazer tudo direitinho. Eu estava falando com um amigo meu, fazendo, né, o discipulado com ele, e eu falei para ele: rapaz, por causa de uma cerveja, a pessoa não volta mais para a casa de Deus. Ah, eu bebi, pastor, não é assim? Pastor, voltei a fumar, né? Voltei na fornicação, caí no baile, né? Quantos, irmão, que a gente conhece, e o camarada não consegue ter força para voltar. E isso é um espírito de escravidão. Por quê? Porque ele está sendo escravizado como na lei. A lei, ela escravizava a pessoa porque nunca ninguém conseguia cumprir a lei. Mas, Carlos, você está dizendo que o cara que foi para o baile, prostituiu, né? Bebeu, fumou, e aí? Meu irmão, é só lhe clamar: Abba, Pai. Você precisa entender que o filho, quando ele reconhece que tem um pai, ele pode estar no estado que for. Quanto maior o estado dele, né? Qual é o nome daquilo quando o cadáver vai ficando? Degradação, né? Quanto maior o estado que tiver dessa pessoa, maior é a graça de Deus na vida dele, meu irmão. Você precisa entender isso. Só que há uma barreira que na mente dele, ele acha que ele já não é mais. E aí, para completar, tem alguns irmãozinhos da igreja que falam assim: ah lá, começa a apontar o erro do irmão, pior ainda. Aí que ele se sente mais ainda no paredão. Mas quando ele vem para o altar de Deus, e ele se remete no altar, e somente com essa palavra, Abba, Pai, meu irmão, tudo aquilo que ele perdeu lá fora é restituído. Deus, ele veste, dá nova roupa, dá um calçado novo, coloca um anel, porque ele continua sendo filho, meu irmão. O Espírito, ele deixou essa expressão para que não houvesse dúvida em nós. Abba é a forma como as criancinhas, elas se dirigem ao Pai. E nós temos que ter também essa atitude, irmãos. Porque quando nós se direcionamos a Deus como Abba, Pai, o Paizinho, meus irmãos, é algo que é restaurador. Não importa a situação, como a pessoa está vivendo. Sua melhor tradução aqui, a gente precisa entender que chamar Deus de Paizinho, a pessoa que não consegue chamar Deus de Paizinho, ela ainda está debaixo do espírito de escravidão. Você precisa entender que quando nós oramos, o pastor André aqui já ministrou isso, a nossa oração seja Pai Nosso, Pai, porque muitas das vezes a gente ora: Senhor dos exércitos, Deus de batalha, Deus de guerra, amém. Mas Jesus nos ensina a orar Paizinho, e eu tive muita dificuldade para entender isso na oração, irmãos. As minhas orações eram sempre: Deus, Criador dos céus e da terra.
Deus que habita acima do terceiro céu, né? E quando eu tive a revelação, a minha oração é Deus Criador, é Deus dos exércitos, tudo é Ele. Mas eu sempre lembro que Ele é o meu Pai, porque nós somos o quê? Seus filhos, meu irmão. Então, tire da sua mente a imagem de um Deus distante, a quem você precisa convencer e persuadir a vir te ajudá-lo. Isso é um engano maligno. Tudo o que você precisa fazer é clamar: Pai, Paizinho. É isso que nós temos que fazer. Porque quando nós entendemos que Deus, Ele é o nosso Pai, irmãos, tem paz aqui. Se eu ouvir a voz da minha filha gritando por socorro em qualquer lugar, irmãos, você vai ouvir, seja a distância que for, e você vai atender. Então nós temos que entender, assim somos nós. Por mais que seja a situação difícil, por mais aquilo que nós estivemos passando, meu irmão, basta nós clamarmos: Abba, Pai, que Ele nos ouve. Amém? E no terceiro tópico, a cura da ansiedade, ela vem quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós precisamos entender que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, irmãos, todas as coisas nos é acrescentado. Todas essas coisas referidas pelo Senhor nos são acrescentadas. Há duas coisas que precisamos buscar, segundo Jesus: o reino de Deus e também a sua justiça. Mas o que é reino de Deus? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é algo que tem sido mal interpretado no decorrer da história. Existem 3 compreensões erradas que precisamos evitar. Uma delas: os crentes não estão isentos de trabalhar, irmãos. Nós precisamos entender que quando nós buscamos o reino de Deus, nós não ficamos esperando cair do céu. Não, irmãos, é ação. O nome já diz: oração. Você vai estar em movimento. Busca a Deus e a sua justiça, que todas as coisas vão acrescentar. Mas quando você inverte a lógica, você vai buscar todas as coisas e esquece de buscar a Deus. Aí dá ruim, aí você vem para cá de Deus. E Deus é misericordioso para poder como? Fazer. É assim. Então a cura da ansiedade vem quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, quantas vezes eu pensei na minha vida em poder ir para um lugar bem longe, viver a minha vida tranquilo, né? Ter o meu dinheiro, o meu carro, ter a minha casa, a minha esposa, meus filhos, né? Só que eu buscava as coisas e não buscava a Deus e a sua justiça. Irmãos, dava ruim. E quando dava ruim, a minha mulher ia para a fogueira de Santa de Israel, né? Eu lembro. Irmão, sério, mulher sábia. E é tremendo, porque as coisas aparentemente iam tudo bem, né? Tudo fluindo no mundão, né, moça? Curtindo tudo, viajando. Saber do reino de Deus, nada. Da sua justiça, rapaz, não sei nem o que é isso. Indo lá, viajando, conhecendo outros lugares. Minha mulher feliz, aparente, né? Casamento tranquilo, tudo aparente. E as coisas estavam indo, né? Até uma hora que dá ruim. Nós precisamos entender que quando você vai sem Deus, você até consegue chegar a algum lugar, né? Mas com Deus, você vai muito mais longe, meu irmão. Você vai diretamente para o trono do Abba Pai. Essa é a promessa de Deus. Não é fazer você chegar somente numa faculdade, irmão. Nada errado. A minha filha, né? Eu falo para ela: estuda, minha filha. Faz lá um intercâmbio, faz isso e tal. Mas sabe qual é o melhor? Ela está no melhor caminho, meu irmão. A verdade é a vida, né? Então não há nada de errado você buscar as coisas materiais, mas primeiramente busca o reino de Deus e a sua justiça. Os crentes aqui, eles não estão isentos de trabalhar. E na segunda, no segundo modelo aqui, os crentes não estão isentos de serem prudentes e precavidos. Vou dar um exemplo. Nós, como crente, usamos máscara. Não mudou em nada a minha fé. Mudou a sua fé? Não mudou nada. Mas isso é uma forma de se precaver. E chegar num barco, usar um colete salva-vida, muda a tua fé? Muda nada. Você vai se precaver. Então nós temos que entender que nós não estamos isentos de serem prudentes.
nós estamos sendo prudentes, e isso é bom, Deus se agrada. E no terceiro modelo, os crentes também não estão isentos das dificuldades. Eu costumo dizer lá que as dificuldades, Deus ele não nos poupa de passar não, né? Vem as lutas, vem as dificuldades. Eu costumo dizer que quando ela chega na sua casa, meu irmão, não puxa a cadeira para ela sentar, não dê lugar para ela, sabe por quê? Ela chega ainda numa noite, mas a tua alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem, meu irmão. Por mais que o vento sopre, por mais que as coisas estejam difíceis, Deus, ele já tem algo muito melhor reservado para você. Então ele não te isenta de passar por certa dificuldade. Por quê? Porque de qualquer forma, dentro de um problema, a ansiedade, que não nos ajuda em nada, mas conforme disse o Senhor Jesus, basta o seu dia o próprio mal. Temos dias ruins? Temos. Irmãos, eu também tenho. Quem não tem? Mas todavia eu confio no Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E lançar o pão é confiar. Eu estava falando esses dias, você com a mochila e o teu único pão, e Deus manda lançar nas águas. E você está no meio de um local, assim como a mata amazônica lá, e o rio passando, e Deus manda tu lançar o teu pão, o teu único pão. E sabe o que é isso? Depois de muitos dias o achará, é você confiar no Senhor, é você descansar no Senhor, porque muitos dias não vai ser só um pão não que você lançou, mas abundância de pão na sua vida, meu irmão. É isso que Deus faz. O problema nunca é para sempre, o vento nunca é para sempre, porque toda tempestade vai vir o quê? A bonança. Todas as tempestades vêm a bonança. Então nós temos que entender que o reino de Deus, ele é o governo dos céus em todas as áreas da nossa vida. O reino de Deus, ele é o governo no nosso casamento, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, né? Nós temos que buscar o reino de Deus nesse governo. Deus tem que governar todas as coisas, irmão, da nossa vida. Porque quando você busca o reino de Deus, é Ele que está governando agora a sua vida. E a justiça? O que significa buscar a justiça de Deus? Será que é a minha própria justiça? Aquela que eu conquisto pela minha obediência aos mandamentos? E aí? Agora pega. Porque quando Deus manda buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aí? É a sua justiça? Aqui diz a palavra, a justiça do reino, ele é o dom da justiça. Se é dom, é um presente que nós recebemos. E quando Jesus, né, veio e falou para os discípulos, a nossa justiça hoje não é a nossa obediência, mas é a obediência de Cristo que nos foi imputada. A justiça de Cristo nos foi dada como um dom. Então você precisa entender que não é mais aquilo que você faz, meu irmão, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Cristo já fez. Então que nós andamos agora buscando a justiça que Cristo já fez, não aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que eu pratico, ou aquilo que eu obedeço. Então buscar o reino de Deus e a sua justiça é isso, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:25. Então nós precisamos entender que não é o nosso fazer. Meu irmão, se você andar no fazer, tu vai cansar. Vai chegar a hora que você não vai bancar. Eu costumo dizer que quando você entrou aqui na igreja, você precisou fazer aqui esse piso. Não fez. Alguém de vocês fez aqui? Não fez. Mas está feito, não está? E você andou nele, só andou e não fez. Assim é, andar na justiça de Cristo é aquilo que Cristo já fez. Isso é a grande revelação. Nós precisamos entender que por isso que Paulo diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, quando Adão pecou, tu estava lá? Eu estava lá. E quando Cristo foi crucificado, tu estava lá? Eu estava. Mas quando Adão pecou, eu recebi. E tu recebeu aquilo que veio como consequência, não recebeu? E você apenas tem que crer agora que tudo aquilo que Cristo recebeu na cruz é um direito nosso, é pela fé. Nós somos os justos que vivemos pela fé. Nós temos que declarar isso na nossa vida. Nós somos justos porque Cristo já fez.
Essa é a justiça. Então buscar a Deus e a sua justiça é isso. É buscar a Deus, e Cristo tem que ser o centro da nossa vida. É andar no feito, naquilo que Ele já fez, meu irmão. Amém? Então, como Ele se fez pecado, será que foi cometendo pecado? Lógico que não. Cristo, como é que Ele nos fez justo? Seria porque praticamos a justiça? Também não. Então, nós temos que entender que de forma alguma nós não fomos feitos justos porque praticamos a justiça. Somos justos porque recebemos a justiça de Cristo. Essa é a justiça de Deus revelada no Evangelho. Paulo diz que um homem abençoado é aquele a quem Deus atribui justiça independente de suas obras. Em outras palavras, somos abençoados quando cremos que somos justos, independente de nossa própria obediência. Você está vendo? Então, aqui é para que a gente possa entender em Romanos 4, do 6 ao 8. É assim que Davi declara. Olha o que Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de... Volta, príncipe. Irmãos, isso aqui é algo... Romanos 4, 6, 8. Olha que tremendo. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de... Avança. Bem-aventurado cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque é sobrenatural. Nós temos que olhar para a palavra, é aquilo que a palavra diz que nós já somos. Então não é pela nossa obra, não é pelo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, ou que ainda a gente vai fazer. É aquilo que Cristo já fez, meu irmão. Porque nós temos que entender que no reino dos céus, quando nós buscamos a Deus e a sua justiça, todas as coisas já não és acrescentada. Irmãos, tu não tem que orar pelo teu carro, um carro zero. Você não tem que orar pela casa, exercer fé ali não. Sabe por quê? Porque já é sua. A promessa são coisas. E se a Bíblia fala que se tu está buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas elas vão vir te seguindo, meu irmão. Porque pensa o seguinte: você vai precisar gastar fé ali para ter um carro. E o dom da justiça de Deus, e o reino de Deus. A irmã ministrou ontem um testemunho aqui. Uma missionária veio da prostituição, e aquilo que era para ser uma bênção na vida dela, casou, um bom casamento, e o seu esposo deu um carro zero. Eu ainda vou chegar nesse nível. Botou fitinha lá, tudinho e tal, né? Só que a varoa não estava firmada ainda no governo de Deus. E sabe o que aconteceu? Aquele carro que era para ser uma bênção, ele se tornou uma. Entendeu? Então você precisa entender, irmãos, que Deus ele tem o melhor dessa terra para nós. Aquilo que é seu já é seu. A promessa já é essa. Então continue buscando, continue crendo e confessando. Amém? Então quando você crê nisso, as demais coisas ali são acrescentadas. Não importa a situação que você esteja passando, né? Ao acordar cedo, você não precisa gastar sua fé por um bom carro, um emprego. Por quê? Já foi liberado aqui, irmãos. Já é seu. Você só tem que agradecer. Lembra na lei? Você não precisa usar de vãs repetições. Você só tem que crer que o teu pai já te ouviu. Ou mais, ele já sabia o que tu precisa antes de tu pedir. Eu lembro aqui que eu estava com o meu caminhão desempregado e foi lançada e liberada uma palavra. Deus usou o pastor para poder começar a lavar o teu caminhão, que ele já está empregado. Ô, irmãos, no outro dia já estava lavando.
Fiquei 3 meses tentando botar o caminhão numa vaga, para agregar, segundo o meu braço, a minha força. E sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a lavar o caminhão pela fé, irmãos, Deus abriu as portas já estavam abertas, precisou do exercício da fé. Nós precisamos entender que na força do nosso braço, irmãos, não vai rolar, não vai. Agora, quando nós cremos na fé, meu irmão, é aquilo que foi liberado aqui. Qual é o teu papel? Só crer. Quando é lançado aqui, meu irmão, eu pego. Tudo que vem do altar de Deus, e Deus usa os instrumentos profeta, como o pastor falou aqui, ainda há profeta. Nesses tempos de hoje, ainda há profeta, irmãos. A palavra liberada é a palavra de poder, porque tudo foi feito através do haja. Porque quando a palavra ela se encontra ainda aqui na Bíblia, ela ainda continua sem exercer a função daquilo que foi dado. Mas quando ela é liberada, o poder acontece. Então você precisa entender, talvez o seu problema não seja a busca do prazer, mas o contentamento com prazer muito pequeno. Está vendo aqui? Quando você busca todas as coisas, é um prazer pequeno, porque o teu prazer tem que ser em Deus. Esse é o teu maior prazer. Você precisa entender que Deus, Ele é o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino deve ocupar nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimento, mas fazer investimentos errados. Irmãos, nós estamos aqui com o pé na terra, mas a nossa mente e o nosso coração está nos céus, irmãos. Então nosso prazer, ele tem que estar primeiramente em Deus. Estaremos viajando agora para Israel, né, pastor? Se Deus assim quiser, e vai ser agora nesse ano que vem, já adiou, né, Vitor? 4 vezes, né, pastor? Aí, tá vendo? Vai ser tremendo, Eduardo também. Aí, que mistério. Só que eu entendo que o prazer maior já está em Deus, meu irmão. Nós vamos andar onde Jesus andou, nós vamos andar e conhecer lugares por onde Jesus passou, mas algo maior nós já temos, que é o nosso prazer já está em Deus. Você pode voltar quantas vezes for em Israel, mas o teu prazer maior já está em Deus, meu irmão. Então você pode curtir o que tu tem que curtir, todas as coisas, é poder ir num restaurante, é bom demais, você curtir com a sua esposa, né, Nelson? Leva ela, irmão, pode curtir lá um Paris 6, né? Rapaz, é tremendo, essa é a maratona. A maratona veio para a gente romper, né, pastor? É, irmãos, né, ô Vitor? Então nós temos que romper, porque essas são todas as coisas, sabe por quê? Porque o nosso prazer e o nosso deleite está em Deus, meu irmão. Então todas essas coisas é para a gente desfrutar. E Jesus orou dizendo assim, Eduardo: Pai, assim como nós somos um, eu quero que eles sejam um como nós. Mas eu peço que não tire eles do mundo. Cuida deles, dá livramento. Sabe o que é isso? Que a gente ainda permanece aqui, para que através de nós, muitos ainda virão. E eles precisam ver em nós um melhor desfrute de Deus, meu irmão. A gente tem a melhor alegria, porque às vezes você se encher, né, de dinheiro. Eu falo para o meu filho, ele fica com: rapaz, não vai ser uma mala de $1 milhão que vai te trazer felicidade e alegria. O meu filho, ele fica rodando, ele não entende, ele é jovem. Eu falei: não é, rapaz, que isso, pai? Vai melhorar muitas coisas. Mas eu conheci um amigo que tinha jato, ele tinha casa pelo Brasil inteiro, viajando para o mundo inteiro. E sabe o que aconteceu na vida dele? Ele estava em depressão, vazio. Um homem bem sucedido e rico, endinheirado, mas vazio por dentro. Então, o dinheiro, ele muitas das vezes, a pessoa deposita e acha que vai encontrar aquilo que ela procura, e não acha. Sabe por quê? Porque a tua maior alegria está em Deus, a tua maior riqueza está em Deus. Então nós somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, Eduardo, a juntar tesouros não na terra, e colocar o nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus, no seu reino, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando dinheiro para nós mesmos. No reino de Deus você tem que, o que você dá, olha o que é no reino de Deus. No reino de Deus você tem
o que você dá e perde o que você retém. Está vendo? Por isso que Jesus falou que é melhor dar do que receber. Então é assim no reino de Deus. No reino de Deus há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se o teu tesouro, meu irmão, está lá no Bitcoin, está frito. Né, pastor? O Bitcoin está aí. Só que se o teu coração estiver no ouro, na prata, meu irmão, é perecível. O ladrão pode roubar todo o teu tesouro. Mas se o teu coração estiver nos céus, meu irmão, lá o ladrão não mina, não entra para roubar. Lá você tem a garantia eterna de Deus. Então você precisa entender que se o teu investimento estiver nas coisas erradas, você vai viver sempre ansioso. Mas se o teu tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livre de qualquer ansiedade, para nos alegrarmos em Deus e se deleitarmos nele para sempre, meu irmão. A palavra evangelho significa boas novas. A mensagem do evangelho, ela significa as boas novas. É boa notícia, meu irmão. A boa notícia é que Deus não está mais nos imputando pecado algum. O evangelho é a grande troca. O Senhor se fez pecado por nós. Uma vez que você foi feito justiça de Deus, não pode haver mais constrangimento de chegar diante dele e pedir. Por mais que você tenha errado, ainda assim o Senhor está pronto a socorrer você. Está vendo? Então essa é a mensagem. O evangelho é as boas novas, meu irmão. Pensa numa pessoa que está vivendo nesse momento com a bolsa cheia de remédio e comprimido, e Deus quer usar você para levar as boas novas. É algo novo, é algo que vai mudar a vida daquela pessoa. Então, eu quero resumir que em Romanos 8:1, como o príncipe botou aqui, pois agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, meu irmão. A pessoa que vive ansiosa, ela vive através do medo, e o medo traz condenação. E a palavra nos garante que em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E eu quero finalizar para você, meu irmão. Você que está aqui nessa noite, nós vamos cear. Eu quero dizer para você, ei, aquieta o seu coração. Você que chegou aqui hoje, eu quero dizer para você, Deus tem um controle de todas as coisas, Nelson. Você precisa receber a paz sobre a sua vida. Aquilo que rouba a sua paz, aquilo que tira de você, né, a alegria, você precisa entender que o medo, ele só vai te aprisionar. Mas o que Deus quer fazer nessa noite é tirar toda a prisão do medo, toda a ansiedade. Olha para como Jesus falou, para as aves dos céus. Mas para você olhar para as aves e os lírios do campo, e olhar para o Deus, e olhar como Ele é o seu Pai, e olhar para Cristo, que já foi feito justiça de Deus em Cristo. Se isso não for capaz de dar paz ao seu coração, nada mais será. Se isso, meu irmão, que nós acabamos de ler na palavra de Deus, não for capaz de te dar paz, não vai ser um comprimido, meu irmão. Não vai ser um médico, uma receita. Você precisa entender que na palavra de Deus é o refrigério para a nossa alma. É aquilo que precisamos para que quando a gente senta na nossa mesa, a gente tenha apetite de comer. Quando você chega no seu colchão para dormir, e que você tenha um sono, para que quando chegar amanhã, você saia para trabalhar e declarando que a bondade e a misericórdia de Deus te seguirão todas as vidas, todos os dias da sua vida. Amém? Aplaude ao Senhor.